E a gente... Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas também a esse encontro. Meu nome é Rodrigo Leão Gonçalves, sou advogado, atuo na área de conciliação, mediação e arbitragem em Florianópolis e região. Atualmente presido a CAMAF, Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, entidade filiada à FECEMA. Nessa noite, iremos estar com vocês desenvolvendo as atividades de mediador da palestra e a interlocução entre os participantes e a palestrante. A palestra de hoje é promovida pela FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, em conjunto com suas filiadas. Conta também com o apoio da Adam Tecnologia e organização da Garra Marketing, Produção e Eventos. A FECEMA foi criada em 12 de julho de 2002, é uma entidade sem fins econômicos, apartidária e sem vinculação com órgãos públicos ou patronais. Atuando há quase 19 anos, a FECEMA se firmou como uma entidade pioneira em Santa Catarina e, antenada com o contexto brasileiro e internacional, está voltada para a defesa, organização e promoção dos métodos adequados de solução de conflitos, representando a defesa, direitos e interesses das entidades filiadas, sobretudo na disseminação da mudança cultural em relação à resolução de conflitos fora do âmbito do Poder Judiciário. A FECEMA desenvolve suas atividades dialogando com a sociedade civil, universidades, entidades de classe, áreas públicas e privadas, estabelecendo parcerias e difundindo conhecimento por meio do Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, realizado anualmente, cuja 10ª edição de 2021 acontecerá durante o mês de setembro, em formato digital online, dividido em 5 painéis, sendo um por semana. Também edita anualmente a Revista Catarinense de Solução de Conflitos, que se encontra na 8ª edição, a qual será lançada no segundo semestre de 2021. Informamos que o evento está sendo gravado e será também disponibilizado no canal YouTube da FECEMA. As perguntas poderão ser feitas pelo chat a qualquer momento. Para um melhor aproveitamento da palestra, solicitamos a gentileza de deixar os microfones desligados. Para quem fez a inscrição utilizando a plataforma Simpla, receberá um e-mail logo após a palestra, certificado de participação com carga horária de 1h30. A palestra de hoje aborda o tema Diálogo Transdisciplinar nos métodos consensuais de solução de conflito e trará uma rica abordagem acerca da negociação, conciliação, mediação e arbitragem, que são métodos adequados e consensuais que possibilitam às partes a busca por soluções pacíficas por meios do diálogo transdisciplinar. A palestrante hoje é Dulce Nascimento, advogada consensual e colaborativa, professora, mentora e autora de diversos projetos consensuais online, em especial A Chave para Advogar na Mediação, Active Masterclass, Advocacia Consensual em Ação. É também mestre em Direito, pós-graduada em Gestão de Pessoas, especialista em Mediação, Conciliação e Arbitragem, portuguesa, reside no Brasil desde 2013. Desejamos a todos um ótimo evento. Seja muito bem-vinda, Dulce. Muito honrado de estar aqui com você e a palestra é toda sua. Muito obrigado. Rodrigo, eu é que agradeço as tuas palavras com tanta generosidade. Quero também por começar por felicitar aqui a FECEMA pelas iniciativas na pessoa do seu presidente, João Matos, e do convite que me endereçou, e o qual me deixou muito honrada e satisfeita, e em particular o tema que me deu a oportunidade de vos trazer aí algumas provocações também, algumas reflexões.
E por isso, em relação a este tempo que nós vamos estar aqui juntos, e desde já trazendo a questão de se alguma palavra que eu falar vocês não entenderem, por favor, me sinalizem, para que eu possa também me aproximar mais de um outro sotaque que eu ainda não consigo fazer, porque não obstante estar no Brasil desde 2013, há coisas que nós não conseguimos porque não somos perfeitos, e um deles é eu não consigo abandonar o meu sotaque lá da outra terra, mas o meu coração já mora aqui, e é com muita alegria de facto que tenho vivenciado desde 2013 o crescimento dos métodos consensuais, e em particular desta área, na área privada, porque é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de câmaras privadas, estamos a falar aqui de uma federação que tem feito esse trabalho, que é um trabalho absolutamente notável, e que precisamos de continuar a alimentá-lo para que a mediação sobreviva, subsista, e que seja uma realidade efetiva. Essa é a minha crença, uma crença de abundância, onde nós estamos a caminhar para uma nova humanidade, uma nova humanização do direito, uma nova humanização das relações, e os métodos consensuais são isso. Então, falar sobre diálogo e transdisciplinar nos métodos consensuais de solução de conflitos é de facto desafiador, e eu gostaria, apesar de saber que muitos de vocês já têm conhecimento sobre os diferentes métodos, aquilo que eu trouxe, ou aquilo que eu quero trazer para vocês é uma forma de nós pensarmos sobre eles de um jeito mais estruturado. E é exatamente essa a provocação que eu quero fazer, porque ainda existe na sociedade, por exemplo, alguma confusão entre a colaboração e colaborar para construir uma solução e o consenso. E aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que nós estamos a falar é de métodos consensuais. Então nós precisamos de começar exatamente por entender o que é isso da palavra consenso e até que ponto é que ela nos traz não só um conteúdo, mas uma dimensão que nos permite percorrermos aí um novo caminho, um caminho que seja mais eficaz e mais eficiente. Quando nós falamos em consenso em particular, se formos ao dicionário encontramos lá certamente variadíssimas interpretações, mas aquilo que eu quero vos trazer é a questão da concordância, ou pelo menos da uniformidade de opiniões. É isso que o consenso significa. Então, consenso dá trabalho, e nós somos muito preguiçosos enquanto seres humanos, e por isso é que temos, por regra, a tendência de escolher o método impositivo, porque o método impositivo eu não preciso de perder tempo, eu dou uma ordem e acabou. E isso faz o quê? Isso traz insatisfação. Então nós estamos a mudar enquanto relações e enquanto relacionamentos também daquela questão que é a questão da qualidade das relações e dos relacionamentos, no meu entender. E trabalhar consensos dá, de facto, implica maior tempo, mas também implica muito maior satisfação. E quando nós falamos de consenso e de métodos consensuais, nós também não estamos a falar de bom senso, porque o bom senso que eu tenho não é igual ao bom senso que o outro tem, porque cada um de nós tem experiências, vivências, histórias, culturas, educações diferentes. E aí o que é que nós precisamos então de entender sobre esta proposta de consensos? Que nós temos que ser tolerantes às diferenças, e nós precisamos também de aprender que entender o ponto de vista do outro não significa necessariamente aceitá-lo, mas significa eu me predispor para o entender. E isso é algo muito inovador, isso é algo muito arrojado, porque nós não fomos educados para isso. Nós fomos educados ainda naquela lógica de que o conflito é algo desagradável, é algo que traz um desconforto, e muitas das pessoas têm uma tendência natural para evitar o conflito, para fugir do conflito, ou para colocar aí o conflito por debaixo do tapete e ver se ele se resolve sozinho. E aquilo que acontece é que começam a aparecer uns montes
e de repente nós tropeçamos nesses montes porque o conflito não se foi embora sozinho e nós tratámo-lo mal. E com isto, aquilo que então nós precisamos de entender é que cada vez mais esta informação que hoje em dia existe e que está disponível desde que surgiu a internet nas nossas vidas, ela traz, como tudo na vida, elementos positivos e elementos negativos, vantagens e inconvenientes. E uma das questões que, de facto, a internet nos trouxe é o acesso à informação. Então, se nós, antes da existência da internet nas nossas vidas, porque eu sou desse tempo, aquilo que nós fazíamos era precisávamos de ir para a biblioteca, precisávamos de comprar os jornais, de ver se tínhamos acesso a jornais internacionais que vinham às vezes por assinaturas que fazíamos. Hoje em dia, aquilo que nós temos é excesso de informação. E o excesso de informação cansa-nos. E por isso nós precisamos de fazer o quê? Uma seleção. Até porque, além do excesso de informação, nós passamos a ter também aquilo que eu costumo dizer que é desinformação, porque é muito fácil hoje em dia alguém se tornar jornalista, não é? Pega no celular e faz ali uma reportagem, coloca nas redes sociais, divulga. Mas até que ponto é que aquela informação ela tem uma fonte, ela tem efetivamente veracidade ou é só a percepção daquela pessoa sobre o assunto e aí gera-se designadamente os fake news, as notícias falsas. Então nós hoje precisamos de lidar com desinformação, excesso de informação, notícias falsas e ainda fazer a triagem das informações que existem partilhadas e vinculadas. E por que eu falo disto quando nós falamos sobre os métodos consensuais? Porque é urgente, eu diria urgentíssimo, nós entendermos que consenso ele é mais do que uma palavra quando nós nos referimos a métodos consensuais. Consenso significa, sim, acordo, significa, sim, anuência, significa consentimento, significa uma conformidade de diferentes opiniões, de diferentes ideias, de sinergia. E isso tudo significa também que nós precisamos de aceitar que existem oposições de ideias, que existem divergências, isto é, que tudo isso é normal. Esta mudança que nós hoje em dia lemos em alguns livros, alguns autores e na doutrina, que nos parece muito básica, de nós dizermos, o conflito ele é algo que faz parte, é inevitável, ele é parte das relações humanas. Hoje em dia, quase todas as pessoas dizem isto, mas paremos um pouco e façamos aquilo que eu denomino do autotudo. Quem de vocês é que quando tem um conflito sente, tenho um conflito, tenho uma oportunidade de mudança, tenho uma oportunidade de evoluir nesta relação? Não. Nós ainda não chegámos a esse patamar de evolução da humanidade. Talvez nas nossas vidas ainda consigamos chegar lá, mas ainda não chegamos. Então, o que é que nós precisamos de entender no mínimo? No mínimo, nós precisamos de entender que aquela postura de autoridade, aquela postura autoritária, aquela postura impositiva e de competição, ela existe, ela sempre existiu e ela vai continuar a existir. Só que ela não é única nem exclusiva. E por isso nós precisamos de despertar para quê? Para o facto de que existem várias vias, vários caminhos, vários métodos, várias propostas e várias soluções. Então, tem uma expressão, e eu também gosto muito de dizer isto, que é, nós, neste momento, estamos numa época da nossa humanidade que nós temos muita investigação lá para trás. E aqueles conceitos sábios e aqueles ditados antigos, todos os caminhos vão dar a Roma. Acredito que vocês conheçam essa expressão. Essa expressão é muito antiga. E o que é que nós aqui estamos a dizer? Nós aqui estamos a dizer que nós temos vários caminhos para nos levar até à justiça. E que, ao contrário daquilo que nós acreditávamos, que a justiça era o judiciário, aquilo que nós agora precisamos de identificar é que a justiça é essa ordem jurídica justa, como diz o professor Kazu Watanabe.
e como ele também nos trouxe, assim como a Ada Peregrini. Então, eles trazem-nos o quê? Eles trazem-nos essa visão de que, se nós formos para autores americanos, o conceito de multiportas, se bem que, no meu entender, o conceito de multiportas, ele é dentro do judiciário. E nós, que estamos aqui neste ambiente, nós estamos num ambiente privado. Nós estamos no ambiente da esfera privada, nós estamos no ambiente das câmaras. E câmaras não é judiciário, câmaras não é poder público. Câmaras é autonomia da vontade privada, princípio também da decisão informada, é disso que nós estamos a falar. Não estamos então a falar daquele ente superior que vem dizer se estamos certos ou errados, muito pelo contrário. Então, com isto, o que em termos desta via consenso, que é um dos meus projetos e é algo daquilo que eu venho desenvolvendo e partilhando com vocês, o que eu proponho que vocês façam uma reflexão? Que a via consenso implica relações conscientes, implica nós estarmos conscientes efetivamente sobre aquilo que é bom e aquilo que pode ser melhor para cada um de nós. E com isso, nós entendermos que nós podemos efetivamente ter situações em que temos relações pontuais e que essas relações pontuais, elas podem, por exemplo, ser tratadas e trabalhadas com processos mais ágeis, onde eu não tenho que aprofundar sentimentos, onde eu não tenho que aprofundar a continuidade daquela relação, mas existem outras situações onde efetivamente as relações precisam de ser mais humanizadas, porque elas são sim relações continuadas. E isso acontece em todas as áreas, não é só na área da família. Acontece na área do consumo, acontece na área dos condomínios, acontece na área predial, acontece na área empresarial. Não há nenhum CNPJ sem CPF. Então, nós estamos a falar de pessoas. E pessoas, sim, que contratam, pessoas, sim, que não só fazem contratos comerciais, como fazem contratos de trabalho. E tudo isso tem de ver com o quê? Com essa necessidade de engajamento na relação e no relacionamento. E quando eu falo em relação e relacionamento, uma das questões que também quero vos trazer é a questão da abundância em vez de nós continuarmos a acreditar na escassez. Porque é que nós somos tão competitivos? Porque nos formataram de que os bens são escassos. Se os bens são escassos, então para sobrevivermos nós precisamos de ser nós a chegar àquele lugar, àquela situação, àquele bem. E por isso nós tornamos-nos mais competitivos. Se nós conseguirmos identificar que de facto aquilo que nós temos é abundância, e designadamente daquilo que nós estamos a falar dos modelos consensuais de resolução de conflitos, a abundância de processos, nós vamos verificar que há lugar para todos. Porque o que não faltam são conflitos. E desde que nós estamos a vivenciar esta nova experiência da humanidade com um distanciamento social, vejam como os conflitos mudaram. O home office trouxe o quê? O home office trouxe N conflitos em termos de condomínio, N conflitos em termos de famílias, N conflitos em termos da escola, da educação, da saúde e de tantas áreas onde nós não tínhamos ainda parado para pensar como esses meios eles estavam contaminados e não estavam a ser tratados. Então, por isso, quando nós estamos aqui a falar e quando eu vos falo da via consenso, eu não estou só a falar da resolução do problema. Eu estou a falar de algo que é muito maior que isso. Eu estou a falar da possibilidade de nós trabalharmos prevenção, gestão e sim também a resolução. Mas como, Dulce? Por exemplo, é muito interessante e importante que as câmaras de mediação comecem a ir procurar os seus clientes e imaginem o quanto vocês podem ganhar procurando condomínios, regulamento de condomínio, propondo a que haja uma cláusula de mediação no regulamento de condomínio e que isso não surja só quando há o conflito em si, mas que também quando ele surge, quando ele está ali iminente a aparecer. Então, desta forma, nós estamos sim a trazer a via consenso
para uma abrangência muito maior e para propostas não só de resolução, mas de prevenção e de gestão. E aí a outra coisa também, o outro tema que eu também gostaria de vos trazer é que eu considero, dentro desta via consenso, não só o judiciário, como também a arbitragem. E porquê que dentro desta via consenso eu considero a negociação, a conciliação, a mediação, as práticas colaborativas, a arbitragem e o judiciário? Porque existem determinados momentos em que é necessário, sim, judicializar, em que é necessário, sim, uma providência cautelar, em que é necessário, sim, ter uma ação mais aguerrida para depois ter uma ação efetivamente mais consensual. E não tem mal nenhum disso, desde que ela seja técnica, profissional, estratégica. Então, nós estamos a falar de uma prática de prevenção, gestão e resolução de conflitos especializada e não aquela situação em que tenho um conflito, vou ao judiciário. Aqueles clientes que dizem assim, mas eu já tentei conversar e não dá. Não, é impossível conversar com essa pessoa. Esses são elementos que nos dizem que o processo de mediação tem lugar. Porque se fosse possível conversar, elas tinham conseguido negociar. Ora, se elas não conseguiram negociar, foi porque elas tiveram ali alguma barreira da comunicação, algum impasse, algum impedimento que não permitiu que elas conseguissem avançar. E por isso eu digo que tomar aí uma escolha, que seja uma escolha adequada, que seja uma escolha consciente desse processo de resolução de conflitos, é sim possível, e ele precisa de ter em consideração 2 pontos. Primeiro, aquilo que é o contexto, aquilo que é o sistema, o microsistema, o macrosistema daqueles intervenientes, e então esta visão mais abrangente é muito interessante em termos do contexto, e uma visão também em relação àquilo que são os intervenientes naquela situação. Se nós olharmos para o conflito desta forma, nós vamos identificar que nesse conjunto de várias vias, quer a heterocompositiva, quer a autocompositiva, quer os métodos híbridos, onde eu incluo a conciliação e a arbitragem, nós conseguimos sim disponibilizar uma variedade de propostas, uma variedade de soluções que vão ao encontro das diferentes necessidades. Então, nós também precisamos de parar, de uma vez por todas, de entender que existem pessoas que nascem naturalmente negociadores e existem outras que não sabem negociar. Negociação não é intuitivo. Negociação precisa de ser profissionalizado. Óbvio que existem pessoas que são negociadores inatos. Isso significa que se eles tiverem treino, eles passam a ser negociadores de excelência. Agora, todos nós, sim, temos competências e capacidades para negociar. O que é que nós precisamos de entender em relação à negociação? Que, assim como eu falei que o mais fácil é impor a solução, na negociação, o mais fácil é negociar por posições. Isto é, eu dizer eu quero, o outro diz eu quero, e ficamos ali naquelas forças, naquela medir forças, a ver quando é que o outro cede para eu ganhar. Isso está absolutamente demonstrado, mais uma vez, que não é o mais indicado em relação a qualquer tipo de relacionamento, seja ele continuado ou seja ele pontual. Mas isso, mais uma vez, implica o quê? Investimento de tempo e também um investimento de técnica e de ferramenta. Então, dentro desta lógica, nós precisamos de entender que a negociação, ela é o primeiro passo, a primeira via perante uma situação em que eu quero alcançar algo que está na mão do outro, e eu vou precisar de identificar o quê? Se eu preciso do outro efetivamente para eu alcançar o meu objetivo, ou se eu consigo alcançar o meu objetivo sozinha. Isto é, se eu tenho alternativas àquela negociação, ou se, por outro lado, eu preciso da outra pessoa para alcançar objetivos que pretendo alcançar.
E é aqui que nós precisamos de identificar que se a negociação não dá certo, não significa que os negociadores são incompetentes. Significa que houve falha de comunicação, significa que há resistência, significa que há algum medo, que há algum receio, alguma angústia. E daí nós precisamos fazer o quê? Passar para o próximo processo. E o próximo processo é chamar esse tal do terceiro, que é um terceiro facilitador, que é um terceiro que hoje em dia traz um processo que está regulamentado, diferente da negociação. A mediação está efetivamente regulamentada, e que ele vem trazer o quê? Ele vem dizer que, olha, se entre vocês existe um interesse, e eu costumo dizer de 4 situações, tá? Interesse em manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar uma relação ou um relacionamento, independentemente do grau de intimidade ou de proximidade. Então, se eu quero, de facto, manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar, o processo mais adequado é, sem dúvida, a mediação. Agora, eu vou ter que confiar nesse terceiro, que é o mediador, eu vou ter que ir buscar um mediador que seja um profissional. Onde é que eu encontro um mediador que seja profissional? Numa entidade privada que é seguramente uma Câmara. Porque a Câmara vai me dar a confiança de um processo, de um procedimento, daquilo que é as garantias que uma empresa, porque uma Câmara é uma empresa, tem para oferecer, e ali vai estar selecionado um conjunto de profissionais da mediação que foram selecionados para constar daquela lista com uma série de critérios, acredito eu, de critérios objetivos. E por conta disso, nós precisamos de entender que, quando falamos em relação de continuidade, não estamos a falar nem de grau de proximidade, nem de intimidade. Isto é, eu posso não conhecer os meus vizinhos do prédio onde eu habito, mas se houver um conflito no prédio onde eu habito, certamente que vai se demonstrar a relação que nós temos. E enquanto eu viver aqui, eu vou ter essa relação de vizinhança. A mesma coisa, se eu faço uma viagem e eu utilizo uma determinada agência, ou eu faço uma viagem e utilizo uma determinada companhia aérea. Se daquele aeroporto só aquela companhia aérea que voa, por muito que eu não goste dela, eu vou ter de ter essa relação de continuidade. Então, nós precisamos também de desmistificar essa questão para entendermos que, de facto, a mediação, ela não é para todos os processos, não é para todas as pessoas, melhor dizendo, não é para todas as situações, mas existem, de facto, situações onde nós queremos uma solução mais duradoura, que nós podemos, sim, recorrer aí ao processo de mediação e devemos. Ainda existe alguma confusão no mercado, em geral, entre mediação e conciliação. E essa confusão, por vezes, ela fica ainda mais grave quando ela vem e sofre influências do modelo americano de negociação. Então, eu sempre que escuto alguém dizer, mediação é uma negociação facilitada. Para mim, esta frase significa minimizar o processo de mediação. Significa desvalorizar o processo de mediação. Mediação não é uma negociação facilitada. Mediação é um processo com procedimentos, com uma legislação, com princípios, com normas orientadoras e até com códigos de ética para os profissionais. A negociação não tem nada disso. Então, nós precisamos de facto de valorizar o Instituto da Mediação, porque o Instituto da Mediação que existe no Brasil regulamentado, existe em Portugal regulamentado, não existe nos países de common law, como seja os Estados Unidos e outros. Então, nós precisamos de identificar que não é ser melhor nem ser pior, é ser diferente. Então, essa coisa que vocês às vezes escutam de uma mediação facilitada, uma mediação avaliativa, uma mediação isto, uma mediação aquilo, na verdade, no meu entender, é um erro conceitual. Nós temos sim uma negociação facilitada, uma negociação avaliativa, uma negociação transformativa, mas é uma negociação. Não é mediação. Mediação só há uma. Ponto. E mediador também só há um. Só há um código de ética. Não existe lá um código de ética que diz assim, olha, se for
num processo assim, tu podes dar sugestões, podes dar pitácora, podes ir buscar aquilo que é o teu conhecimento da tua profissão de origem. Se for num outro processo, num outro tema, já não podes. Isso não existe. Isso é invenção de cabeças criativas que estudam um pouco a lei, no meu entender, com respeito por toda a gente, como é óbvio, por opiniões diferentes daquela que eu tenho. E aí a outra questão é a arbitragem. A arbitragem, ela vem trazer o quê? Ela vem trazer uma proposta de uma justiça definitiva privada. E isso é absolutamente maravilhoso. Agora, para isso as pessoas têm que entender que essa proposta da arbitragem, o que é que ela significa, qual é que é o alcance que ela tem na vida das pessoas e quem é que vai ser esse árbitro, mais uma vez. Porque se esse árbitro é aquele sujeito que gosta de mandar, que gosta de decidir na vida dos outros, talvez não seja o mais competente. Para se ser árbitro, tem sim de se ter especial conhecimento técnico, jurídico e também específico daquela área onde se está a ser árbitro. Então, há uma grande, enorme diferença entre quem atua como árbitro e quem atua como mediador. E essas diferenças, mais uma vez, nós não vamos precisar de compará-las com o que é melhor ou pior. Elas são diferentes e as diferenças são isso mesmo, é diferenças. Não existe nem melhor nem pior. E por isso, aquilo que eu vos trago quando eu falo aí na Via Consenso, e que inclusive, como acredito que alguns de vocês sabem, eu disponibilizo um e-book, que é um e-book Via Consenso gratuito, nas minhas redes sociais, que vocês podem baixar para consultar, imprimir, grifar e fazerem o que quiserem. Ele traz exatamente a questão de uma visão de abundância e de abrangência em relação àquilo que cada vez mais nós temos disponível. E para isso nós precisamos sair dessa caixinha que nos diz que só o Estado, ou que só o pai, ou que só o tribunal, pai no sentido de homem comum, não é? Pai e mãe. O tribunal é que vai resolver a nossa vida e nós precisamos trabalhar o quê? Princípio da autonomia da vontade privada. E aí, outra provocação para vocês. Quem de vocês é que efetivamente aplica o princípio da autonomia da vontade privada? Porque aplicar o princípio da autonomia da vontade privada significa ser livre. Mas ser livre significa também ser responsável. E a maioria de nós quer ser livre, mas sem responsabilidade. E isso ainda não dá para conjugar. Porque termos liberdade significa, sim, assumirmos responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, nós estamos a falar de mudar de conceitos, mudar de formas de pensar, entender que depressa e bem não tem quem. Mais outro conceito que eu ouvia lá a minha bisavó dizer-me. E isso vem nos trazer o quê? Vem nos trazer que nós precisamos de identificar e fazer escolhas. Nós queremos qualidade ou nós queremos quantidade? Nós queremos ficar subjugados àquilo que nos dizem que é o certo ou nós queremos de facto construir aquilo que é certo para nós? E uma das grandes situações, e também aí trazer a referência de uma fala que é atribuída a Albert Einstein, que é: nós não podemos resolver determinados problemas se nós formos usar aquilo que foram os pensamentos ou as soluções que nós tínhamos quando os criámos. Ou seja, nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação, e isso implica sairmos da nossa zona de conforto. E aí vem a questão do segundo tema, relacionado com o tema principal do nosso encontro de hoje, que é o diálogo transdisciplinar. Porquê? Porque nós estamos a tomar consciência nesta aldeia global em que vivemos, onde, como nós estamos aqui a ver, cada um de nós está nas suas casas, nos seus lares, no seu lugar mais de conforto, mas nós não deixamos de ter aquilo que se chama a inter-relação. Então, com câmara desligada, com câmara ligada, nós estamos aqui a expor-nos e a expor aquilo que nós temos de mais íntimo, que é o nosso lar, na maioria de nós, ou mesmo até os nossos escritórios. Então, dentro dessa questão da inter-relação,
Alguns de nós têm, por exemplo, mais facilidade com a tecnologia, outros têm mais dificuldade, alguns de nós têm mais facilidade em mudar de opinião, outros temos mais dificuldade, uns mais dificuldade, outros mais facilidade. E há uma outra questão que eu também acho que é muito interessante, que é os desafios. Até que ponto é que nós conseguimos aceitar efetivamente, quando estamos perante um problema ou um conflito, que essa situação ela está a desafiar-nos. Ela está a desafiar-nos nos nossos valores, nos nossos princípios, no nosso modo de ver, no nosso modo de sentir e, essencialmente, na nossa educação. Porque todos nós somos fonte de formatação. E aí pensem também, mais uma vez, qual foi a formatação que vocês receberam em relação ao conflito? Isto é, quando vocês tinham lá 5, 6, 10 anos de idade e vocês tinham uma situação conflituosa na vossa vida, como é que pai, mãe, irmão, tio, avós e a seguir professores e depois os vossos chefes ou a pessoa hierarquicamente com quem trabalhavam no nível mais acima, tratava aquilo que para vocês era um problema ou conflito. Então, de facto, essa educação que nós temos, na maioria castradora, na maioria é uma educação que nos leva a nós termos dificuldade de dar a nossa opinião, porque temos medo de estarmos a poder dizer alguma coisa ridícula e com isso nós vamos passar vergonha. Quantos de nós teve esse tipo de situações? Então, tudo isso tem de ver, de facto, com a questão de que nós precisamos de quebrar barreiras, desmistificar situações e falar de temas que também nunca fomos estimulados a falar. Emoções, sentimentos, aquilo que aquela situação determinada nos provoca e nos causa angústia, ansiedade, raiva, revolta, choro. Convido-vos a vocês pensarem e observarem se já estiveram perto de alguém que por alguma razão começou a chorar à vossa frente e a primeira coisa que ela fez não terá sido pedir desculpa. Ou seja, como o choro é algo que nós na fase adulta temos o quê? Temos vergonha e de alguma forma sentimos que estamos a incomodar o outro com o nosso choro. Então isso são situações que de facto estão relacionadas com a inter-relação, estão relacionadas com conceitos de tratar pessoas, e aí quem tem a oportunidade de me seguir e de estar aí nos eventos que eu organizo, o último evento gratuito que eu disponibilizei foram os 3 P's, que é o quê? Pessoas, problemas e processos. Estes 3 temas são temas que nós não temos acesso ao seu desenvolvimento na escola. E eles, no meu entender, dentro desta lógica da gestão e da resolução e da prevenção de conflitos, eles estão interligados com aquilo que eu chamo do triângulo consensual. E o triângulo consensual, ele tem 3 vértices, ele tem 3 pilares que precisam de estar não só sustentados, mas que precisam de estar em equilíbrio. E esses 3 pilares são pilares do conhecimento, que nós precisamos de ter a humildade de aceitar que somos todos muito desconhecedores. Um desses pilares é o conflito, que apesar de já cientificamente haver muito conhecimento partilhado, nós ainda não temos, a maioria de nós, a maturidade suficiente para interiorizar aquilo que é efetivamente o conflito, os elementos do conflito, a dimensão do conflito, a necessidade de mapear um conflito. O outro pilar que eu falo muito é a questão da comunicação. E dentro da questão da comunicação, porquê? Porque nós achamos que sabemos comunicar. Desde logo, porque entendemos que falar é comunicar. Mas falar não é comunicar. A oralidade não é comunicação. A oralidade é um dos elementos da comunicação.
mas comunicar significa fazer-se entender. Então, mais importante do que falar é verificar se fomos efetivamente compreendidos. E na mesma lógica, quando nós estamos a escutar, verificar se nós efetivamente compreendemos. E isso muda tudo na lógica daquilo que nós tratamos da comunicação. E dos meios de comunicação, não só o visual como o auditivo, e hoje em dia temos que desenvolver aí outras ferramentas dentro dessa lógica da comunicação, porque o olfato também faz parte da comunicação, entre outros sentidos que nós temos e que nesta tela nós não sabemos quem pôs perfume, né? Então eu brinco quando nós vamos tirar aquela foto de grupo, vamos colocar perfume, porque por regra o perfume ele dá ele dá uma alegria, ele dá uma energia diferente. E o outro terceiro pilar é o pilar da negociação. E todos eles estão interligados, estão interrelacionados no meu modo de ver. Porque, olhem, tão curioso, se nós pensarmos nos bebés, os bebés, eles não sabem, dizemos nós, comunicar, no sentido que eles não sabem falar. No entanto, eles são os melhores negociadores. Quando eles descobrem que o choro faz com que o adulto vá a correr, o que é que eles fazem? Choram por tudo e por nada. E o adulto, pai, mãe, avô, avó, que não recebe a criança com manual de instruções, vai pelo quê? Tentativa e erro, não é? É cólica, é fome, é fraude, é isso, é aquilo. E por isso nós vamos intuindo que nós temos estas competências, mas que na verdade nós precisamos de as aprofundar, nós precisamos de desenvolver. E tudo isso dentro dessa questão, por exemplo, os axiomas da comunicação, onde nós trazemos o primeiro axioma que é maravilhoso, que é impossível não comunicar. Ou seja, o silêncio fala. A não reação é uma forma de comunicação. E isso é algo que é aparentemente óbvio, mas que quando nós estamos na inter-relação, nós não estamos suficientemente preparados e disponíveis para fazer essa observação no outro. Porque dependendo da nossa formação de origem, por exemplo, na advocacia, quando o outro começa a falar, a formatação que o profissional da advocacia tem é já de ver qual é que vai ser a resposta, qual é que vai ser a argumentação, qual é que vai ser a forma como vai dar conta de que aquilo não faz sentido nenhum. E isso significa o quê? Que é uma formatação que eu desenvolvi para alcançar o quê? Esse modelo dessa profissão litigante, que não é este modelo de profissão de consenso que nós estamos aqui a falar. Então, há muito, muito para trabalhar. A questão, por exemplo, da comunicação não violenta, mesma coisa. Até que ponto é que quando eu faço parte de um conflito, eu consigo efetivamente preparar um texto bonitinho, ali umas palavras maravilhosas, para eu conseguir trazer a observação, para eu conseguir trazer o sentimento, para eu conseguir trazer a necessidade e para eu fazer o pedido. Será que eu consigo trazer isso desta ou de outra ordem? Até que ponto é que eu tenho esse treinamento? Até que ponto é que eu tenho essa formação? Um dos exemplos que eu costumo dar para isso, para vocês entenderem o que é que eu quero dizer com treinamento, com formação, com capacitação, é de que a teoria, muitas das vezes, no meu entender, ela é fácil de ser apreendida, ela é fácil de ser compreendida, ou seja, nós ficamos com o saber. Mas nós precisamos de mais duas etapas. Nós precisamos de saber fazer e nós precisamos de fazer. E esta evolução é a evolução de conhecimento, habilidades e atitudes. Só ter saber, só ter conhecimento é muito bonito, é muito maravilhoso. Podemos eventualmente até ter aqui algumas conversas fantásticas, mas e na prática? No dia a dia, qual é que é a diferença que nós estamos a fazer na nossa vida e na vida do outro? Então é essa a provocação que eu vos faço, assim, maior, porque nós precisamos de fazer essa mudança. E fazer essa mudança significa nós tomarmos mais consciência
de quem nós somos e daquilo que nós podemos construir em termos de sociedade, porque não existe sociedade sem indivíduo, mas também hoje em dia não existe mais indivíduo sem sociedade. E acredito que isso está demonstrado para todos no meio desta situação inusitada que nós estamos a vivenciar deste vírus que apareceu. Porquê? Porque, de facto, nós precisamos de olhar para a sociedade como uma comunidade onde dependemos uns dos outros. E principalmente aqueles que, por exemplo, são assintomáticos, eles não sabem que estão a transportar aquele vírus. Então, mais uma vez, nós precisamos o quê? Da coletividade e de começar a desenvolver conceitos que até aqui nós nem dávamos conta da importância que eles tinham nas nossas vidas. E cada vez mais nós estamos a despertar para isso. Então, eu acredito que, de facto, atendendo a isso, e eu brinco sempre nas minhas palestras e gosto de terminá-las com um pedido que é: sejam um grão de milho que se transforma em pipoca. Porque quando vocês têm um grão de milho que se transforma em pipoca, significa que aconteceu algo de dentro que veio para fora. Estarmos à espera que a mudança aconteça fora, vamos continuar à espera. Pode ser que um dia ela aconteça, quem sabe? Agora, a mudança que vocês fazem dentro de vocês e que vocês transformam para fora, seguramente que ela vai ser uma mudança que vai trazer aí um diferencial. E com isto, Rodrigo, e os demais que estão aí comigo, foi aquilo que eu pensei em trazer para nós abrirmos aí para esse debate, porque no debate é que nós aprendemos e enriquecemos e partilhamos. E eu quero desde já agradecer a vossa atenção e a presença aí e colocar-me também à disposição para continuarmos esta nossa conversa. Ótimo. Muito rico o conteúdo, a gente tem muita coisa, né, a refletir sobre o que tu trouxe. E tem algumas perguntas aqui, mas antes de eu ler as perguntas, eu acho que seria interessante de eu fazer uma pergunta que me ocorreu, que é que quando a gente está fazendo uma mediação, a gente diz que a gente pode fatiar os assuntos, né? Que a gente pode ir separando os assuntos e aí e como a gente está falando de transdisciplinariedade e também existe a conciliação, a mediação, a negociação, a arbitragem, dentro desse nosso contexto aqui das câmaras, né? Eu queria te perguntar se tu lembra de algum caso onde tu teve a oportunidade de usar esses vários métodos num mesmo caso, como que foi essa evolução, se isso é bastante comum, tanto, né, o uso de diversas formas, diversos métodos, quanto assim a possibilidade de a gente ser livre e poder lançar mão de algo que nos permite a gente resolver efetivamente aquele conflito. Então, essa seria uma pergunta. Legal. Olha, tem um caso que eu me lembrei aqui, que eu tinha acabado de chegar no Brasil, isto devia de ser 2013, 2014. Eu acho que eu já estava no Brasil há cerca de um ano, sim, porque eu já estava em contacto com algumas câmaras. E aí eu fui a um evento de uma câmara e estava lá uma advogada que eu disse a ela que eu era juíza em Portugal, mas que aqui no Brasil eu não estava muito afim de ser árbitra. O que eu queria mais era ser mesmo mediadora e continuar a exercer a minha atividade como mediadora, porque como árbitra eu já tinha tido a experiência de ser juíza, então eu já tinha sentenças suficientemente publicadas para ter esse gosto. E aí ela perguntou-me então o que era isso da mediação, porque ela estava a passar por um caso muito complexo. E eu escutei-a um pouco em relação àquilo que ela trazia, era uma questão de uma situação de uma sociedade dentro de advogados, que
estava com uma questão de dissolução societária, e ela disse, não, mas isso é impossível nós irmos para a mediação porque nós não conversamos. E eu disse-lhe, esse é um dos diagnósticos que nós fazemos exatamente para um processo de mediação. É quando os intervenientes não conversam. Porque se eles conversarem, eles não precisam da mediação para nada. Aí você não vai pagar os honorários do mediador. Você própria vai lá e faz a negociação. E porquê que eu trouxe esse processo? Porque eles começaram por uma negociação. Eu tive essa conversa no fundo, uma conversa informativa sobre o que era a mediação, o que é que eles tinham de vantagens, blá, blá, blá. Passado uns 3 anos, eu recebo um ofício da Ordem dos Advogados a convidar-me para eu ser mediadora, que eu tinha sido escolhida como mediadora para um caso, lá pelo Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados. Eu achei estranho, e principalmente porque eles me disseram, não, eles conhecem, né, eles sabem quem você é e eles todos querem você. Ok, tudo bem. E quando eu me deparei com a situação era a tal que tinha passado por uma negociação, tinha ido à arbitragem, e não só à arbitragem, eles estavam com arbitragem, eles estavam com processo disciplinar na ordem, eles estavam com processos de crime a correr e com processos cíveis. Então, vê o quanto o conflito implodiu e o quanto a espiral do conflito fez com que aquela situação crescesse. E aquilo que aconteceu foi que eles vieram à mediação e havia uma situação que era uma situação muito técnica, e essa situação técnica em concreto não foi possível a mediação resolver porque eles precisaram o quê? De um perito. Então, essa situação foi resolvida pelo perito, a peritagem veio, eles aceitaram essa situação e o resto do processo todo se resolveu na mediação, inclusive todos os outros processos que estavam a andar. Ou seja, deixou de haver processos cíveis, processos de crime, processo arbitral, processo de disciplinar na ordem. E isso para mim é a questão de que o processo de mediação ele acaba por ser uma possibilidade de consciencializar as pessoas em relação àquilo que elas têm a possibilidade de trabalhar, ou seja, a autonomia da vontade. Isto é, elas são livres de ir embora. E isso é muito importante porque eu às vezes escuto as pessoas dizerem mas só há acordo se as pessoas fizerem cedências. É falso, é falso. Na mediação não há cedências, na mediação há escolhas conscientes. É muito diferente eu ter uma escolha consciente e eu dizer que eu fiz uma cedência. Porque se houve cedência, não houve consenso. Então, para ter consenso, eu preciso ter o quê? Uma escolha consciente, uma escolha informada. E aí os processos, eles de facto podem conversar uns com os outros. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum a ir no judiciário e depois vir à mediação. Também tem outro caso, que é, tentou-se uma negociação, a negociação não foi possível, os intervenientes disseram que era impossível irem para a mediação, recusaram, foram para o judiciário. Passado 2 anos, vieram à mediação e resolveram a situação. Então, por vezes, as pessoas não estão prontas ainda para o processo de mediação e é necessário também respeitar esse tempo. E é necessário o mediador, ele saber acolher isso e dizer, olha, talvez ainda não seja o momento de vocês construírem um consenso. Talvez vocês precisem ainda de sofrer um pouco mais com a vivência do conflito. Tranquilo, tudo bem. Eu estou aqui de portas abertas, quando quiserem voltem. E segue. Então, os mediadores, eles também precisam de entender que ser mediador não significa ser salvador da pátria. Nós não vamos resolver as vidas das pessoas todas, nem todas as situações. Muito pelo contrário. Eu escrevi um artigo que também está disponível, Rodrigo, que é o lugar do vazio. Vocês podem, está no meu LinkedIn, e é um artigo que é especificamente para quem trabalha na gestão e na resolução de conflitos, para fazer esse distanciamento em relação ao problema, à vivência, ao conflito, e conseguir se manter imparcial. Bom. Então, e aí o João Matos fez uma pergunta onde ele pergunta assim, uma cláusula compromissória escalonada, incluindo negociação, conciliação, mediação e arbitragem, pode ser eficiente para a solução do conflito?
A cláusula escalonada, por regra, ela não inclui o termo negociação, porque o termo negociação ele não está legalmente regulamentado, digamos assim, enquanto processo. Então, nós partimos do pressuposto que, por norma, a cláusula escalonada, ela tem, de facto, aí, primeiro, de um lado, ou a mediação ou a conciliação, e aí pode, nessa cláusula escalonada, haver essa opção. Só que o que acontece em relação a se nós damos muitas opções na cláusula? Se as pessoas querem complicar, elas não vão ao processo. Elas arranjam formas de fugir da cláusula. Então, o mais indicado, e por isso é que se fala aí em cláusulas fechadas e cláusulas abertas, o mais indicado é fechar ao máximo a cláusula. Então, imagina, por exemplo, o que é que se pode fazer numa cláusula escalonada? Você pode começar por dizer, olha, havendo uma divergência, havendo aí um conflito, os intervenientes, eles têm 60 dias para conseguirem um acordo por meio da negociação. Não sendo viável, então eles podem recorrer ao processo de mediação da Câmara XYZ através da escolha do mediador. Então, fazer lá a cláusula fechadinha, tá? E não havendo possibilidade de construção de consenso através da mediação, então eles irem para uma arbitragem ou para o judiciário. Então, fazer essa cláusula escalonada, mas fechada, eu acho que é muito importante. Trazer a informação de que há várias vias também. O que é que eu entendo, por exemplo, em relação na cláusula escalonada, colocar-se mediação ou colocar-se conciliação? Eu entendo que é mais benéfico colocar-se mediação, porque a mediação ela é muito mais exigente em termos de processo, em termos de procedimentos e em termos até do próprio profissional que é um mediador. O conciliador, ele acaba por ser aí um facilitador da comunicação, mas que como ele tem essa possibilidade de dar uma sugestão, de dar uma solução, ele acaba por induzir num determinado caminho. E por isso é que eu digo que a conciliação para mim é um método híbrido. Híbrido porquê? Porque ele tem de facto a autonomia da vontade, mas para a sua escolha, mas no resultado ele pode ser influenciado por esse terceiro que é o conciliador. E nem sempre o resultado que é construído é o melhor resultado. Então eu diria que a conciliação ele é um processo que é ótimo quando as pessoas têm de facto aí muita urgência em construir uma solução. E aí são situações pontuais, são questões particulares, mas não é um problema. Quando nós estamos a falar de um problema interrelacional, é a mediação. Então eu vejo isso assim mais dessa forma. Trazer muitos processos acaba por talvez dificultar. Então a cláusula escalonada ela tem que ser muito bem redigida e mais, ela tem que ser muito bem explicada. E aí é a questão da advocacia passar a fazer, principalmente a advocacia contratual, a advocacia que faz os contratos, passar a explicar aos seus clientes o que é que significa aquela cláusula que eles estão a assinar. E não ser a assinatura de uma cláusula chamada cláusula da meia-noite, não é? Não dá para ser a cláusula da meia-noite. Nós precisamos de dar tanta atenção à última cláusula do contrato como a todas as outras cláusulas que constam no mesmo. Entendi. Muito bom. E então, daí tem uma outra pergunta da Luciane, da Camask, que ela faz uma questão que é como lidar com a resistência do advogado aos meios adequados de solução de conflito. É um assunto que daria a noite toda, né? Mas enfim. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu não conhecia os métodos consensuais, eu também era resistente. Ou seja, quando eu não conheço, quando eu tenho medo, eu reajo. Eu posso reagir das mais diferentes formas. Uma delas é dizer que não presta, outra delas é dizer que isso não serve para nada, outra delas é dizer que isso é uma perda de tempo, entre outras justificações que nós escutamos.
Então, quando eu encontro um advogado ou uma advogada que é resistente aos métodos consensuais, a pergunta que eu me faço sempre é: qual o medo deste profissional? Que medo é que ele tem? Qual é a angústia dele? Qual é a tensão que ele tem com a minha proposta? Porque eu não estou a tirar-lhe o cliente, eu não lhe estou a tirar trabalho. Então, qual é o medo dele? Qual é a angústia? E isso vai nos ajudar a nós entendermos que nós precisamos de acolher esse medo, nós precisamos de acolher essa angústia. Como mediadora, em várias intervenções, eu já utilizei muito esta forma de acolher, que é, olha, eu estou a entender que você diz que sabe do processo de mediação, que conhece, que já experimentou, que isto não serve para nada, que não presta para nada e tudo mais. Mas aquilo que eu também sei é que você nunca esteve comigo como mediadora. É a primeira vez que nós estamos juntos. Então, esta é a primeira oportunidade que nós temos de conversar. Uma vez, quando era presencial, eu dizia assim: uma vez que você colocou na sua agenda este nosso encontro, você deslocou-se até aqui, e você já tem esse tempo aí guardado, não é? Reservado, melhor dizendo. Você acha que é possível me dar 10 minutos da sua atenção total para nós termos aqui uma conversa que no final, se você quiser ir embora, você vai embora sem qualquer problema e não tem que aceitar a minha proposta. Mas será que dá para me dar a oportunidade de eu falar com você? Então, o que é que eu faço? Eu acolho aquela pessoa, fazendo através de no fundo é uma moldura de uma comunicação não violenta, onde eu tento ir ao encontro daquilo que é a resistência dele. Ao invés de eu dizer e de eu rotular, oh, lá está o outro, não sabe nada disto, não dá um serviço de qualidade ao seu cliente, é um irresponsável, rótulos. Não é? Nós somos fantásticos a rotular as pessoas. Não é fácil, mas também não é assim tão difícil. E esta frase não é minha, esta frase é de uma garota de um projeto de mediação escolar. Então, se a mediação escolar também tem essas dificuldades, óbvio que nós, na mediação com adultos, vamos ter igual ou maior dificuldade pela formatação, pela resistência, pela intolerância, muitas das vezes, e aí é nós escolhermos estratégias. Por exemplo, se eu tenho 2 advogados em que um deles solicitou a mediação e o outro deles chega lá a dizer que não quer, um dos procedimentos da mediação é a possibilidade de ter encontros em separado. Ou seja, o mediador deve de usar desse instrumento para quê? Para acolher aquele advogado que está mais resistente e com isso não o constranger em relação ao outro. Então, há algumas ferramentas que de facto nós podemos utilizar na mediação e enquanto mediadores para identificarmos que o problema não é a resistência dos advogados. Muitas das vezes o problema é a falta de preparação dos mediadores de gerirem esses embates, de gerirem pessoas difíceis. Porque alguns mediadores acreditam que a mediação é bom senso, que a mediação é uma conversa. E a mediação não é bom senso nem uma conversa. A mediação é a gestão de situações onde a comunicação se rompeu. Mediação é a gestão de situações onde há um impasse, há uma barreira, onde há informações confidenciais, onde há medos, onde há receios. É para isso que a mediação serve. Porque para as situações fáceis, negociação. Eles não precisam da mediação para nada. Então, o desafio de ser mediador é esse, e muitas das vezes o mediador ele tem que ser mais assertivo. E isso eu sei que, pela cultura do povo brasileiro, ser assertivo, por vezes, é um enorme desafio, porque algumas pessoas entendem que ser assertivo é ser indelicado, e não é. E não é. Tá? Então, são jeitos. Não sei se ajudei aí, Luciano. Um pouquinho, pelo menos. Muito bom. Então, tem uma outra pergunta da Ana Beatriz de Oliveira, que vai
pelo mesmo caminho, né? Ela diz assim: aproveitando a pergunta da resistência do advogado, acredito que seria o mesmo usado sobre a resistência da própria parte. No caso da mediação, no decorrer da ação, o quanto de empatia ou técnica usada para quebrar a cultura de litígio e de guerra que a parte está configurada. Eu acho que o que eu entendi é o que pode ser feito, né, de empatia, de acolhimento, para quebrar essa resistência também da parte que se nega em... Eu estava-te a escutar, Rodrigo, eu estava-te a escutar e estava-me a lembrar de um caso que eu mediei, que era um caso era um casal, que eles tinham um filho, que era um filho pequeno, acho que o garoto devia ter uns 5 anos de idade, e eles estavam num processo litigioso, mas o juiz na altura disse, olha, perante este processo e perante aquilo que está aqui nos autos, eu vou fazer um despacho para vocês irem à mediação. Então foi uma mediação aí judicial que eu fiz, e foi muito curioso, por conta disso que está aí sendo trazido, que é o quê? É a questão de quando os intervenientes, quando o autor e o réu num processo judicial, eles ao invés de comunicarem aquilo que eu falava sobre a questão da comunicação, ao invés de eles comunicarem, eles falam a linguagem do processo. E o que é falar a linguagem do processo? Eu vou enviar um e-mail para ter prova. E eles não conversam. E isso ficou patente, porque quando nós iniciamos o processo de mediação e fazemos lá a pauta de trabalho, um dos temas, por regra, que surge sempre é a questão da comunicação. Então, a primeira pergunta que é feita é como é que vocês se comunicam quando vocês querem tratar de assuntos do Joãozinho? Enviamos um e-mail. Ok. E isso está dando certo? Não, não está dando certo. Que outras formas é que vocês podem comunicar? Que outras formas é que vocês podem conversar? E foi muito curioso porque houve uma altura que eu disse, então se você fosse enviar um e-mail, o que é que você ia escrever no seu e-mail? E eles estavam os dois, um ao lado do outro. E ele começou a dizer, eu ia escrever no e-mail. Não, eu vou-te dizer o que é que eu ia escrever. E começaram a conversar. Ou seja, aquela provocação sobre a forma que eles estavam a comunicar, que era a forma do processo, fez com que eles identificassem na prática que eles, para falarem e se comunicarem um com o outro, eles tinham que abandonar a comunicação do processo. Então, por vezes, a empatia, que é um tema muito interessante e importante, empatia não é colocar-me no lugar do outro. Ao contrário do que muita gente diz. Nós encontramos muita gente a dizer, empatia é colocar-me no lugar do outro. E eu, quando comecei a escutar isso, eu disse assim, mas isso é impossível. É humanamente impossível. Eu posso ter uma ideia do que é que o outro está a pensar, mas essa minha ideia tem de ver com a minha história, a minha vivência, a minha experiência, o meu sofrimento, ou tudo. Eu. Então, como é que eu me posso colocar no lugar do outro se eu não sou o outro? É impossível. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre empatia. E a conclusão a que eu chego hoje sobre empatia é que empatia é a disponibilidade que nós nos damos para com o outro de identificar o que é que o outro está a sentir. E dentro desse sentimento que nós verificamos com ele, olha, tu estás incomodado, tu estás isto, tu estás aquilo, ou seja, nós fazemos esse cheque para ver o que é que ele tem, nós conseguirmos comunicar com essa emoção. Isso é empatia. Então é identificar a emoção e conseguir comunicar com a emoção, acolher. E por vezes, basta nós dizermos, eu não faço a mínima ideia do que é estar a passar por aquilo que tu estás a passar. Não existe melhor empatia do que essa, porque ela é verdadeira, ela é genuína. Porque se ela não for verdadeira e genuína, ela deixa de ser empatia e ela passa a ser simpatia. E a simpatia não tem valor. A simpatia passa. Né? Alguém que é simpático é alguém que passa na nossa vida. Alguém que é empático, por regra, é alguém que permanece na nossa vida. Sim. Então, e aí aproveitando esse momento, tem uma pergunta do Davidson Coelho, que ele pergunta assim, você falou sobre comunicação não violenta.
como podemos contar com essa inteligência emocional dos participantes? Então, a comunicação não violenta, né, ela é uma forma, uma maneira, talvez uma filosofia até, de, de investigação dessa, inclusive dessa emoção que tu vinha trazendo através da empatia, a gente se conecta e a gente vai tentando descobrir esse caminho, onde a gente então vai ter a chave para poder acessar essa emoção e entender qual é a necessidade que está por trás, né? E aí ele traz isso. Como é que a gente pode explorar, através da comunicação não violenta, essa emoção, essa inteligência emocional de quem está participando? Ok. Vamos lá. Essa é desafiadora, tá? Pelo menos dentro daquilo que eu estou a imaginar que seja a pergunta. Para eu dar uma resposta mais precisa. Porquê? O termo inteligência emocional, quando nós começamos a estudar neurociência, é impossível. Porque ou eu tenho a inteligência, que é o racional, ou eu tenho o emocional a funcionar. Então, quando se usa o termo inteligência emocional, na verdade aquilo que nós estamos a falar é que as emoções também são inteligentes e não inteligência no sentido do racional. E aí tem um exercício, que é um exercício bem antigo, que ele fala sobre a diferença da forma como nós agimos e reagimos. Ela está no racional, ela está no emocional e ela está no instinto. E dentro disso, se vocês pesquisarem na internet, é o Einstein, a princesa e o macaco. São os três elementos que, de alguma forma, simbolizam esta forma de reagir e esta forma de ação. O que a comunicação não violenta tem e como é que ela entra aqui? Nós precisamos de, óbvio, ler Marshall Rosenberg, porque ele é absolutamente fantástico. Ele é extraordinário. A obra dele, Comunicação Não Violenta, é de facto, eu diria, de uma riqueza e de uma sutileza e de uma facilidade no discurso que ele utiliza muito grande, e os exemplos que ele traz também são muito extraordinários. E aquilo que ele diz é que quando ele fala naqueles 4 passos, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, no fundo são esses os 4 passos da comunicação não violenta, aquilo que ele diz, e tem também aí alguns vídeos e alguns documentos que eu partilho, onde eu faço a interseção entre a comunicação não violenta e o como chegar ao sim. Porquê? Porque quando nós falamos de comunicação não violenta e dessa questão da emoção, da razão, que é a inteligência e do instinto, nós estamos a dizer que nós precisamos de saber gerir o que é que vem de um lado e o que é que vem do outro. Isto é, se é meu ou se aquilo é da outra pessoa. Então, por exemplo, se eu estou a fazer uma mediação e há uma determinada situação que faz com que o meu coração acelere, significa que a emoção é minha. O meu coração é que acelerou. Então, se foi o meu coração que acelerou, sou eu que tenho que encontrar uma forma de geri-lo. Isto é, eu tenho que me autoconhecer, e aí é o tal do meu conceito do autotudo, e eu tenho que ter uma autodefesa para eu voltar ao meu status normal. Pode ser uma contagem regressiva, pode ser um exercício respiratório, pode ser eu dizer, olha, precisamos de fazer aqui um intervalo de 2 minutos para eu tomar um copo de água, mas na verdade eu vou-me recompor. Então, eu tenho de ter o quê? Eu tenho de ter autoconsciência do que é que está a impactar em mim. Da mesma forma, quando eu estou a observar o outro, eu vou precisar de identificar o que é que faz o outro reagir daquele jeito. E aí eu vou partilhar uma outra história com vocês. Hoje em dia, o meu trabalho é todo feito online.
E tenho feito algumas mediações, onde uma das questões que me diziam sempre era: como é que tu fazes a gestão das emoções no online? É muito similar, mas eu tenho que ser muito mais resiliente e persistente. Então, por exemplo, tem um mediado que, quando ele fica muito emotivo, ele abandona a tela. Mas ele abandona a tela, ele vai embora, tira os auscultadores, vai embora e depois ele volta. Isso significa o quê? Isso significa que é a forma que ele tem de gerir a sua própria emoção. Se eu estivesse numa sessão presencial, talvez ele não tivesse aquela ação. Mas como ele está numa sessão virtual online, ele não consegue controlar a emoção dele. O que é que acontece? Eu poderia, quando ele volta, dizer que ele não pode ter essa atitude, que ele não pode ter essa ação, ou seja, eu teria uma comunicação violenta com ele. Ou eu passo a ter aqui aquele acolhimento sobre aquilo que eu observei, e aquilo que eu observei foi que ele teve a necessidade de se ausentar. É isso que eu observei. Olha, eu observei que você tirou os auscultadores, saiu do nosso campo de visão e voltou. Bom, e aí, vamos conversar sobre isso? Será que é interessante ou não? Então, é dentro desta lógica que nós precisamos de entender que até a própria comunicação não violenta, ela tem que ser medida, porque há determinadas situações que, se nós aplicarmos a comunicação não violenta pelos 4 passos, nós podemos estar a ser mais violentos do que não o fazer. Tá? Então, ter em consideração que existe essa parte racional, existe essa parte emocional e existe essa parte instintiva em nós, eu acredito que seja, digamos, a tomada de consciência mais desafiadora, mas também ao mesmo tempo maior, para conseguirmos alcançar outros objetivos nessa inter-relação e no trabalho da mediação. Sim. Então, dentro dessa lógica tanto da comunicação não violenta, que de certa forma, ela é investigativa, né? Porque a partir daquele fato, ele vai investigar, fazendo até a pergunta empática, tentando entender o que está acontecendo com a outra parte, no momento em que ela tomou aquela atitude, fez aquela reação, e aí ele vai buscar algum sentimento que valide a necessidade dele de ter tomado aquela atitude, né? E aí eu vejo assim que a gente está num caminho atualmente de inicial, onde a mediação ela é tem se demonstrado muito eficaz na solução mesmo dos conflitos, ao ponto de muitos juízes e outros profissionais dessa área que não acreditavam nisso reconhecerem isso pelos números que as mediações apresentam, né? E também pela não reincidência de conflitos daquela relação que conseguiu recuperar uma boa relação a partir da mediação. E aí a gente tem aqui muitos profissionais que estão buscando isso, que estão tentando cada vez mais descobrir a mediação, os detalhes que são importantes, esse caminho que a gente deve trilhar. E aí a minha pergunta para ti é: existe alguma coisa que você aconselharia assim a esses mediadores, a esses profissionais da área, a buscar um trilho que possa trazer essa consciência, esse amadurecimento? Que caminho seria esse? Nossa, que pergunta, hein, Rodrigo? Que pergunta, vou-te contar. Porque olha aqui, quando eu comecei, eu acho que para responder essa pergunta eu vou partilhar um pouquinho da minha vivência e da minha experiência, tá?
Quando eu Ótimo. descobri a mediação, e eu fui muito descrente para a minha formação em mediação. Eu era advogada, como advogada, eu era advogada de lado litigante, contencioso e tudo mais, mas eu sempre fui muito curiosa. E tudo aquilo que me desafia é aquilo que me leva a eu querer saber mais. Essa é uma das minhas características. E quando eu comecei a identificar o quanto eu tinha que mudar em mim para eu entender o que é que significava o processo de mediação e o que é que significava ser mediadora, eu confesso que eu primeiro entrei em pânico. Eu disse, jamais, eu não consigo fazer isso. Isso é algo que me transcende. Porquê? Porque é fácil eu dar a minha opinião, mas não é a minha opinião que é para ser dada. É fácil eu fazer um juízo de valor, mas não é um juízo de valor que eu tenho que fazer. É fácil eu fazer um julgamento, eu colocar numa caixinha, um rótulo, mas nada disso eu tenho que fazer. Então, a pergunta, e é muito interessante este ponto e este passo, pelo menos do meu ponto de vista, era que eu escutava muito aquela célebre definição de que o mediador não é juiz, o mediador não é advogado, o mediador não é isto, o mediador não é aquilo, o mediador não é aquilo outro. E aí eu ficava à espera. E a pessoa pensava que já tinha-me dado a resposta toda. E quando ela acabava, eu perguntava: tá, ok, eu já entendi o que é que o mediador não é. E o que é que o mediador é? E a pessoa não sabia me dizer o que é que o mediador é. Então, eu acredito que nós precisamos de entender se nós sabemos o que o mediador é. Porque, no meu caso concreto, quando eu fiz a minha primeira capacitação em mediação, lá em 2002, 2003, literalmente, eu fiz um restart ao meu disco rígido. Literalmente. Ou seja, a minha forma de pensar, o meu raciocínio, a forma como eu encarava os problemas, a forma como eu enxergava o que era um problema, teve que fazer um restart. Ou seja, teve que, erase, apaga tudo e agora começa a pensar de novo. É óbvio que não apaguei tudo, não é? Isto é, eu aprendi foi que eu podia pensar de outro jeito e por isso é que eu falo em abundância sempre. Isto é, eu não apaguei a Dulce que se formou, que se capacitou e que se treinou para, por exemplo, fazer o quê? Aquilo que os advogados sabem fazer melhor, objetivar, subsumir ao caso concreto, ver onde é que está a prova. Isso eu não apaguei de mim. Mas eu passei a aprender que, além disso, dentro daquela questão que é o conflito, e que nós usamos, por exemplo, quando se fala do iceberg, há muita gente que diz, a figura do iceberg, e que explica o iceberg. Tá, mas vocês sabem porque é que se usa a figura do iceberg para explicar o conflito? Por causa do filme do Titanic. Porquê? Porque o sujeito que ia lá no Titanic, aquele fantástico barco de recreio que trazia não sei quantas pessoas, o comandante, ele viu o iceberg, só que ele não identificou que por debaixo da linha d'água existia toda aquela dimensão. E quando nós falamos de conflito, estamos a falar da mesma coisa. Ou seja, aquela minha visão que eu tinha do conflito, que era uma visão despreparada no sentido do conflito no seu geral, mas preparada em termos técnico-jurídicos, porque aí eu era bem preparada, ela só me mostrava a parte de cima do conflito. Ela não me mostrava por baixo da linha d'água. E o que é que isso tinha como consequência na minha vida profissional? Por exemplo, que eu conseguia uma sentença maravilhosa num caso que aparentemente era impossível de conseguir aquela sentença, e não só o cliente não estava a sentir a sentença da mesma forma que eu, como o cliente não estava satisfeito. E eu perguntava, mas como assim você não está satisfeito? Como assim? Nós conseguimos algo inédito, algo inovador. Porquê? Porque eu enxergava um conflito quando eu tinha uma outra dimensão daquela situação. Então, por isso e para isso, de facto, aquilo que eu diria é que, e isto tem muito de ver com o tema do nosso encontro de hoje, e é muito engraçado porque nós andamos às voltas e, de facto, andamos às voltas para concluir aquilo que parece evidente, mas não é, que é a questão da transdisciplinariedade. Porquê que eu digo isto? Porque
foi quando eu descobri e quando eu aceitei que eu precisava de ter a humildade de aceitar que, de facto, eu só sei que nada sei, porque na advocacia os advogados acham que sabem tudo, não é? Porquê? Porque a sociedade nos impõe, nós temos que ter a resposta, nós temos que saber na ponta da língua o artigo da lei, blá, blá, blá. E isso cria em nós uma tensão muito grande. Então, quando eu comecei a serenar essa sensação e comecei a dar-me mais conta de que aquilo que nós temos que entender é o outro, e eu não tenho valor nenhum nesta situação, eu deixo, e essa é uma das razões pelas quais o lugar do vazio se chama Lugar do Vazio, o texto que eu escrevi e que já vos falei, porque eu entendi que eu só consegui ser efetivamente mediadora e dizer-me e denominar-me de mediadora a partir do momento em que eu consegui descobrir o lugar do vazio. Ou seja, a partir do momento em que eu efetivamente me consigo, entre aspas, despir de tudo aquilo que é a minha história, a minha vivência, as minhas experiências e as minhas expectativas, e consigo estar para os outros, que são os mediados, no sentido da história deles, das vivências deles, das experiências deles e do que é que eles acham que é melhor para eles. Ou seja, a minha opinião vale zero. E isso é fantástico. A pergunta que eu faço é: até que ponto é que vocês conseguem entender que é fantástico a vossa opinião não valer nada? Porque essa é que é a magia da mediação. A magia da mediação e de ser mediador é um momento em que nós não temos valor e esse é o nosso maior valor. Porque é aí que nós conseguimos dar o pulo do gato. Porquê? Porque como nós estamos distantes, nós conseguimos enxergar aquilo que eles não enxergam. Que é a tal questão da visão de helicóptero, ou da visão de galeria, ou de outras visões. Então é como se nós, de facto, precisássemos de entender, e por isso é que quando nós falamos, por exemplo, no conceito de desvinculação da profissão de origem, não é só um conjunto de palavras. É efetivamente eu me conseguir desvincular. Imaginem, por exemplo, um engenheiro civil que é mediador e que está a mediar uma situação de uma obra. Ele vai ter a mesma dificuldade que um profissional que é advogado e que está a fazer uma mediação de uma situação empresarial contratual que é a especialidade dele. Até que ponto é que ele consegue trazer, de facto, esse lugar do vazio? Porque se ele não traz esse lugar do vazio, ele não está a ser mediador. Ele até pode conseguir um resultado fantástico. Mas, do meu ponto de vista, esse exercício dessa função, ela precisa, de facto, de ter uma responsabilidade e uma responsabilização muito grande. E desmistificarmos o conceito de que ser mediador é fazer o bem às pessoas. Não tem nada a ver com bem. Não tem de ver com ser bonzinho, não tem de ver com bom senso, não tem de ver com dar colo. Não é isso que é a mediação, pelo menos do meu ponto de vista. Tá? Do meu ponto de vista, nós estamos a falar de um processo com estrutura, com princípios, com procedimentos, que não é para todos, assim como nem toda a gente consegue ser cirurgião. Então, também nem toda a gente consegue ser mediador. E está tudo bem. Nós precisamos de entender quais é que são os nossos limites. E não é pelo facto de eu ser aquela pessoa que sou mais consensual lá em casa, que eu sempre tive jeito para mediar as situações, que eu sou mediador profissional. Então, isso aí eu também considero que é muito importante, eu diria um dever das câmaras privadas, aferirem da qualidade do serviço prestado em termos daquilo que é o quê? A avaliação desse serviço. E essa avaliação é óbvio que tem que ser pelos utentes, não é? Sejam eles os próprios intervenientes no conflito, sejam os seus advogados. Mas trabalharmos essa qualidade também é interessante. Não sei se te consegui responder. Olha, eu estou muito satisfeito com a resposta. Fiquei muito feliz e fiquei, assim, eu não li ainda o artigo sobre como é que é o nome O lugar do vazio. o lugar do vazio, mas
Eu já vou procurar imediatamente. Ok. E, assim, surgiram mais algumas perguntas. Nós já estamos, já são 21h29, né? Ou seja, passou rápido, foi muito proveitoso. É, e eu tem mais duas perguntas. Uma sobre a questão da constelação familiar, que foi até o João que trouxe, que ele traz assim, que você poderia falar um pouco sobre o sistema de constelação. E aí, quando o Bert, e daí eu incluiria nessa pergunta também, né, a questão dos princípios que o Bert Hellinger traz sobre, né, o equilíbrio, a hierarquia e a equilíbrio, hierarquia, são três, Vamos lá. né? E o pertencimento. E aí eu não sei se você tem lançado mão desses princípios. É uma coisa que no Brasil também está muito difundido. O doutor, não me ocorreu o nome dele, lá da Bahia, que trouxe o Juiz. direito sistêmico, né? Também Uhum. muito interessante. Se Ok. puder comentar. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês vão gostar da minha resposta, mas eu sou muito assertiva e eu digo sempre o que penso. O que é que eu tenho a dizer-vos sobre isso? Para mim, eu já fiz formação em constelação, e aquilo que eu vos posso dizer é da minha percepção e da minha experiência, é que nós estamos a falar de algo muito sério. E quando eu falo de algo muito sério, é, no meu entender, algo que tem relação com terapia e que eu não me posso propor a ser consteladora só porque eu fui fazer ali uma formação de 20, 30, 40 ou 50 horas. É algo que, de facto, eu entendo que é muito, muito sério. Eu digo que a área da constelação, para mim, é física quântica. E eu ainda não consegui ler Einstein. Então, não sei se nesta vida eu vou conseguir aprofundar o tema, porque algo que é fenomenológico, para mim, que sou daquilo que eu preciso de palpável, dentro daquilo que é a minha personalidade, a minha maneira de ser, de facto é algo que mexe muito comigo. Então, como eu digo, sou curiosa, respeito tudo, mas por ser curiosa e respeitar tudo, e porque considero que sou muito responsável em relação ao outro e ao ser humano, eu também entendo que nós precisamos de parar um pouquinho e nos questionarmos. E em relação, esta minha observação é em relação ao judiciário e as constelações. Eu sou totalmente contra ao envolvimento do judiciário com as constelações. E, em particular, sou totalmente contra ao envolvimento de magistrados com as constelações. E vou explicar porquê. Dando um exemplo prático. Quando eu era juíza, no tribunal onde eu era juíza, e em Portugal, a mediação não é obrigatória, não é uma fase obrigatória do processo. A mediação ela é uma etapa que é uma etapa voluntária, totalmente voluntária. E o que é que acontecia? Por conta da minha formação, por conta da minha maneira de ver o direito, de ver os conflitos, de ver as relações e as inter-relações, eu fazia uma avaliação, uma triagem dos processos antes de os ir julgar. Para quê? Para identificar se aquele processo, dentro do mapeamento do conflito que eu fazia de cada processo, se tinha ou não pauta subjetiva. Porque se o processo tivesse pauta subjetiva, eu, enquanto juíza, eu não ia resolver a situação. Porque, enquanto juíza, eu sou paga para trabalhar do quê? Aplicação da lei, ao caso, prova e acabou. É para isso que eu recebo o que eu recebo. É para isso que eu fiz um concurso. Então, eu não posso me desvincular, me desviar desse meu propósito, que é ser juíza. Agora, o que é que acontecia? No julgado de paz, que era onde eu era juíza,
eu tinha dois princípios, que era pacificação social e justa composição do litígio. Esses eram os dois princípios que me moviam. E em Portugal nós não temos a figura do conciliador. A conciliação, tal como no Código de Processo Civil brasileiro, ela é uma das etapas, uma das funções do juiz, pacificar a situação e ver se há ali alguma forma de compor a causa. Mas, enquanto juíza, eu tenho limitações para fazer isso. Porquê? Porque eu tenho que manter a minha imparcialidade enquanto magistrada. Se eu não o fizer, eu estou a desviar-me mais uma vez daquilo que é também o meu compromisso e o meu juramento enquanto magistrada. E eu estou a ser, de algum jeito ou de alguma forma, a desviar-me daquilo que é o pilar da estrutura da democracia, que é o judiciário. Agora, o que é que eu fazia, Rodrigo? Eu implementei, isso consta da minha tese de mestrado, tá? Eu implementei uma coisa que eu chamava que eram os mediadores SOS, que eram os mediadores de urgência. E o que é que isso significava? Eu identificava quais é que eram os casos que, em termos do conflito, tinha pauta subjetiva, e eu começava a audiência de julgamento dizendo, olha, eu avaliei o vosso processo, eu identifiquei que vocês têm aí posições diferentes, mas também identifiquei que há algumas situações que, por muito que eu queira, eu não vou analisar. E por muito que vocês queiram me falar, eu não vou escutar. Porque não faz parte das minhas atribuições, não faz parte das minhas funções e eu não posso. Eu estou impedida pela lei de o fazer. Agora, existe um processo que vocês não foram, porque, como eu disse, ele é voluntário, existe um processo ao qual vocês não foram, que é a mediação. Eu não sei se vocês não foram porque não sabem ou se vocês não foram por outra razão. Pouco importa agora. Mas eu vou começar a nossa conversa explicando o que é a mediação, para que serve a mediação, o que é que o mediador faz e no final vou convidar se vocês querem ir experimentar a mediação. Porque eu tenho aqui o telefone de uma lista de mediadores SOS que em 10 minutos eles estão aqui. Aí vocês vão lá, conversam com o mediador apresenta-vos a proposta da mediação. Vocês não querem mediar? Vão lá bater no meu gabinete e eu venho fazer o julgamento. Tranquilo? A pergunta que eu faço é, vocês acham que alguém disse que depois de eu fazer este convite, que não queria que eu chamasse um mediador SOS? O mediador de urgência? Não, porquê? Eu era juíza. Juíza manda. Então, a mesma coisa, quando a juíza diz assim, olha, vocês não sei, mas talvez seja melhor vocês fazerem um acordo. O que é que acontece? As pessoas chegam a acordo, mas porque cedem. Então, elas não vão felizes com aquele acordo que elas fizeram. Então, é muito importante nós identificarmos, no meu entender, e por isso é que eu decidi deixar de ser juíza, até onde é que é o meu limite. E eu não estava satisfeita com os meus limites, eu queria mais. E se eu fizesse mais, eu ia deixar de ser juíza. Então, eu, por autorresponsabilidade, achei que devia ser essa a minha postura e foi essa a minha decisão. Porquê que eu estou a trazer isto? Porque as constelações dentro do judiciário é a mesma coisa que eu agora dizer que vamos fazer candomblé ou que vamos fazer uma outra qualquer terapia que faz sentido para uma pessoa, que vamos largar búzios, que vamos fazer cartas. Isso, para muitas pessoas, é uma terapia. E não é porque isso, para muitas pessoas, é uma terapia que eu agora vou introduzir isso dentro do judiciário. Então, para mim, tem de haver esta distinção. Aquilo que eu acho que é muito importante é nós sabermos que existe, sabermos o que significa, conhecermos profissionais verdadeiramente competentes e responsáveis, porque não basta fazer uma constelação, é preciso desconstelar, não é? Ou seja, depois que acaba a constelação, principalmente quem foram os figurantes, muitas das vezes têm mazelas, têm consequências e têm que ser o quê? Atendidos. Então, é uma terapia. Então, para mim é algo que de facto é muito sério, é quântico, e nós precisamos de continuar a trabalhar, precisamos continuar a conhecer e a respeitar. E não é a constelação que vai resolver a vida das pessoas, porque a constelação é para uma pessoa e o conflito é dos dois. Então, pode ser que trate, pode ser que resolva. Sim, pode, mas nós vamos submeter as pessoas a algo que pode trazer
questões que estão super enterradas e que vão despertar outras? Não, sinceramente, de verdade, eu acredito que a constelação, ela é uma terapia, ela deve ser respeitada, estudada e aprofundada. O Bert Hellinger já é algo que é interessante e é, no meu entender, muito desafiador. Porquê? Porque aquilo que ele traz, no fundo, são, quando ele fala nas ordens, ele fala em leis naturais. E aquilo que nós estamos a dizer é o quê? Como é que as leis, que são leis do homem, não é? As leis que estabelecem as relações sociais, podem conviver com as leis naturais. E aí sim, aí faz todo o sentido. Mas é mais uma vez o quê? É mais uma vez uma questão de, por exemplo, uma pergunta de reflexão. Uma pergunta de reflexão consegue obter o mesmo resultado. E algumas perguntas de reflexão, exemplo, eu estou a fazer uma mediação entre dois irmãos. Porquê? Porque um deles sente que está a ser muito castigado por estar a tomar conta da mãe. E o outro não quer saber da mãe para nada. E quem está a ser castigado é o irmão mais novo. Se eu for pela teoria das ordens, o mais velho é que deveria de estar a fazer esse papel e não o mais novo. Então há ali um desregramento, não é? Se eu, ao invés, eu posso utilizar isso como? Eu posso utilizar isso fazendo uma pergunta de reflexão. Mas quem vai decidir se vai organizar ou se não vai organizar aquela família são eles. A mediação não pode ir além disso. Se eles quiserem ir fazer uma constelação, se eles quiserem ir fazer outra terapia, ótimo, maravilha. Mas isso já não tem nada a ver comigo. Sim. Ótimas respostas. Eu gosto muito dessa assertividade e estou muito contente com o resultado da palestra de hoje. Fiquei muito honrado de poder ser a pessoa que perguntou e poder fazer essas provocações tão boas de reflexão. Então, já são 20 para as 10 horas. Eu entendo que as pessoas têm compromissos e a gente estourou nosso horário e por isso eu, infelizmente, tenho que encerrar. Eu abro a palavra para uma última manifestação e agradeço muitíssimo essa oportunidade, Dulce. Rodrigo, para mim foi uma enorme satisfação, um gosto muito grande estar aqui com vocês, conhecer-vos um pouco mais, partilhar também de mim. Só tenho a agradecer a oportunidade e dizer que me mantenho disponível, agora mais próxima. Eu costumo brincar que as relações e as conexões criam-se. Depois, se elas são alimentadas para continuar ou não, depende de cada um de nós. Então, a partir de hoje, vocês moram no meu coração e por isso certamente nos iremos encontrar mais vezes, assim eu espero e desejo. Da minha parte, eu fico disponível para essa continuidade. Muito obrigada, Rodrigo, por essa intermediação. Obrigado. E também muito obrigada, João, e a todos os que estiveram aí conosco. Obrigada. É recíproco. Obrigado. Beijos e abraços. Beijos, abraços. Boa noite Tchau. a todos. Tchau.